Então, para começar, essa proposta do grupo é uma proposta de encontro, é uma proposta de círculo de mulheres e, portanto, eu sempre começo acendendo aqui um foguinho para simbolizar a nossa reunião. Apesar de ser uma reunião virtual, em que as distâncias são encurtadas graças à internet. Esse aqui é o foguinho que, né, a chama que representa o centro desse nosso encontro, desse nosso grupo. Ele fica ali num altarzinho, bem aqui do meu lado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro Mulheres que Correm com Roupa. E se você é nova aqui, se você não me conhece, não sabe quem eu sou, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Duda, eu trabalho com mulheres há cerca de 16 anos, mais ou menos. Durante todo esse período de trabalho, eu sempre trabalhei com mulheres e o livro sempre me acompanhou, porque esse livro me acompanha há 18 anos já. Eu nunca fiz um grupo de leitura sobre o livro, mas eu já usei o livro em alguns momentos no meu trabalho. Essa proposta de grupo de leitura é uma forma de me reaproximar do trabalho com mulheres e também de compartilhar, trocar, pensar juntas. Então, desde o primeiro momento, esse é o nosso segundo encontro, a proposta é um encontro de troca de ideias, para que a gente possa os nossos pensamentos. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Eu fiz muitas notas aqui ao longo do capítulo todo sobre tópicos e pontos que eu quero chamar a atenção. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, parar, fazer alguma pergunta, algum comentário, o que seja, clica no microfone para colocar o som de volta, porque eu tirei o som de todo mundo, para ficar mais fácil de me concentrar aqui, né? Ou então digita ali no chat, tá? Digita do ladinho ali, que daí eu consigo ver também. Beleza? Tudo bem? Todos comigo? Então tá bom. Eu vou começar fazendo uma citação de um parágrafo que está na página 234 do livro. Eu não sei qual é a versão do livro que vocês têm. A minha versão é essa aqui, mais antiguinha. Então, eu não sei se as páginas estão numeradas igual. Se a página não tiver numerada igual, desculpa aí, meninas, mas vocês vão ter que me acompanhar mesmo assim, porque eu não tenho outra forma de fazer, tá? Então, para começar, eu vou fazer uma citação dessa página 234, que é a seguinte. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços de seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas. É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Eu resolvi começar com essa citação porque é o motivo pelo qual eu escolhi o capítulo 6 como sendo o primeiro capítulo de leitura. Porque esse encontro aqui, essa proposta, esse espaço de leitura é a minha forma de
chamar para junto de mim a minha turma. Então, as pessoas que querem falar sobre isso, as pessoas que querem escutar sobre isso, as pessoas que querem trocar ideias sobre isso, é perto dessas pessoas que eu quero estar. Então, se você até então se sentiu por aí vagueando sozinha pelo mundo, acalme seu coração, porque nós estamos aqui e a partir de agora seguiremos juntos. Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um feedback, tá? Alguém, por favor, dá uma digitada aqui no chat para me dizer se vocês estão me ouvindo direitinho. Então, esse é o chamado do grupo. Estamos te ouvindo. Eu e Elaine, Nina. Valeu. Esse é o chamado do grupo. É por isso que esse grupo existe, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Vou passar agora para os pontos importantes do capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que ela traz, logo na página 210, é a seguinte: certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Essa é a primeira coisa que ela fala no capítulo todo e é também o que ela vai comentar logo lá no final, quando a gente termina essa história. E essa é a importância, então, da gente encontrar a nossa turma, porque, muito provavelmente, se a gente vem de uma família que não nos entende, se a gente vive num meio ou numa cultura da qual a gente se sente meio peixe fora d'água, se a gente é a ovelha negra da família, ou se a gente simplesmente tem outras aspirações, tem outros desejos, quer ver outras coisas do mundo, ou é só um pouco diferente mesmo, é mais artístico, ou, enfim, fez escolhas diferentes. O que nos falta na vida são espelhos, são pessoas que nos espelhem, que mostrem quem a gente é. E essa é a grande questão da história do Patinho Feio. Ele nunca teve quem espelhasse para ele a pessoa ou o que ele é, né? Na real, nem é um pássaro, é um cisne. Isso posto, a gente precisa falar que essa história contém uma verdade fundamental para o desenvolvimento humano, que é a história ou a situação das pessoas que são as exiladas. Eu vou falar mais sobre isso um pouco depois. O resumo da história, eu vou ler três parágrafos que estão na página 237 e 238, que é basicamente o grande resumo dessa história toda. Que é o seguinte: todas nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Ou até não, né? De repente. A gente quer uma turma enquadrada mesmo. Vocês devem se lembrar de que o Patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado. Em seguida, teve uma altercação com um bando de gansos e quase foi morto pelos caçadores. Foi expulso de um quintal e da casa de um lavrador e, finalmente exausto, caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar, a prosseguir com esperança. É a promessa da psique selvagem para todas nós. Mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem ao qual um dia pertencemos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo que até agora nós ainda não tenhamos tocado ou apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não nos identifiquemos como parte dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar ao qual pertencemos, pelo resto das nossas vidas. No Patinho Feio, um sábio anseio surge quando ele vê os cisnes alçando voos pelos céus. E a partir desse único acontecimento, sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. O Patinho é levado a arriscar a vida por um fio. Ele já se sentiu só,
frio, congelado, acuado, perseguido. Já atiraram nele, já desistiram dele. Ele já se sentiu desnutrido, longe, fora de todos os limites, no limiar entre a vida e a morte, e sem saber o que iria acontecer depois. Nessa hora vem a parte mais importante da história. Chega a primavera, começa a vida nova, uma reviravolta, uma nova oportunidade de tentar. O mais importante é esperar, aguentar esperando pela nossa vida criativa, pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois, a promessa da natureza selvagem é a seguinte: depois do inverno, vem sempre a primavera. Eu não vou contar a história do patinho, porque todo mundo conhece a história do patinho fez, certo? Então, esse é um resumo que mostra todo o percurso que o patinho fez até chegar a se reconhecer como ele é. Então, eu vou passar a falar agora dos significados e dos comentários da história. Então, essa história, lá na página 217, fala que é uma história que os significados básicos que nos interessam, vou ler o parágrafo, né? Os significados básicos que nos interessam são os seguintes. O patinho feio da história simboliza a natureza selvagem, que, quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva apesar de tudo. Ou seja, nós, em situações adversas, apesar dos pesares, sobrevivemos. Então, basicamente é isso. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir. A natureza selvagem sabe, com elegância, às vezes sem muito estilo, mas resistindo a si mesma. Para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. Aqui, a gente fala sobre a importância de resistir e um conceito muito novo. Bom, muito novo. De 10 anos para cá é novo, né? Porque a gente tem falado aí de conceitos de muitos anos atrás, séculos atrás. Então, um conceito muito novo é o conceito de resiliência. É a nossa capacidade de resistir, de sobreviver, de passar por situações adversas e ainda assim se manter vivo. E aí, nesse momento, aqui no livro, a autora fala sobre duas situações às quais nós nos expomos e às quais nós temos que enfrentar. Uma é uma situação do ponto de vista pessoal, da nossa vida pessoal. Então, lidar com uma família na qual a gente não se encaixa muito bem, ou relações parentais que a gente não sabe exatamente, né, como é que a gente nasceu naquela família, ou relações fraternais. Às vezes a gente tem irmãos e que a gente se pergunta assim: Senhor, de onde é que eles vieram? Então, de onde é que eu vim? Porque não consigo entender como é que nós podemos ser filhos do mesmo pai e da mesma mãe. No entanto, existe um outro aspecto que é muito importante, extremamente opressor e muito difícil de lidar, que é se sentir um peixe fora d'água no mundo. Por exemplo, abrir uma revista feminina qualquer e olhar para o que está posto ali como modelo de beleza, de ideal, de vida, e não se identificar com aquilo. E perceber que, ou sentir-se como não pertencente ao mundo, ou a esse mundo suposto como é que se diz? Desejável, né, de sucesso. Então, a gente olha o que está na revista, olha o que está na televisão, olha o que está no cinema, olha o que está na cultura, seja televisionada ou não, e a gente se sente fora daquilo que é o padrão considerado de sucesso. Logo, há um sentimento aí de ser também um peixe fora d'água. Isso é um ponto extremamente importante que a autora não aprofunda, que é como a nossa cultura cria
milhares de patinhos feios. E a gente tem visto isso de uma forma muito violenta, causando sérios danos psíquicos, especialmente para nós mulheres. Beleza? Tudo bem até aqui? Vou me dando um joinha aí, se tiver tudo certo. Certo? Então, assim, não é a proposta da autora falar do ponto de vista cultural, social e coletivo. Então, eu vou seguir comentando sobre as questões mais no âmbito pessoal. Aí eu vou citar para vocês aqui um parágrafo na página 219 que fala assim: quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são dupla, a íntima e pessoal e a externa e cultural. Isso daqui, para mim, é extremamente importante. Eu estou repetindo, na verdade, né, o que eu acabei de falar. Mas é o seguinte, ao longo desse tempo de trabalho e de estudo, eu cheguei a uma conclusão, e a conclusão é essa frase que eu escrevi aqui, que é assim: nenhuma mulher que busca o autodesenvolvimento pode ficar alheia ao feminismo. Então, por favor, vocês que têm dificuldade com a palavra feminismo, não desliguem o vídeo agora, segurem aí a onda, e aguentem aqui comigo, porque isso é uma questão muito importante. Nós que estamos buscando o nosso desenvolvimento, nós estamos buscando igualdade. Se a gente está buscando igualdade, não tem outra forma, a gente está falando de feminismo. Sobre isso, quem se interessar, quem quiser... Melhorou? Estão me ouvindo? Eu acho que é meu microfone que vou ficar falando assim. Então, quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo muito esse livrinho aqui, da Chimamanda, que é uma mulher linda, maravilhosa, incrível. E esse livrinho aqui, Sejamos Todas Feministas, é um resumo de uma fala que ela fez no TED. Então, se vocês não quiserem comprar o livrinho, entrem no YouTube e procurem o vídeo dela falando sobre, fazendo essa fala aqui, na verdade. Tá? Beleza? Tudo bem? Isso posto, vamos prosseguir. Voltando, então, às questões do indivíduo, né? Nossa como indivíduo. Aí, no livro, a Clarissa, ela vai passar, então, algumas páginas falando sobre os tipos de mãe. E eu fiz um videozinho lá no grupo falando sobre o complexo, o que é complexo e o complexo materno. Porque ela fala aqui, né? Para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique, que age, reage e fala igual a da tenra infância. Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher e do homem também, tá? Não é só da mulher, não. E é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário. Para mim, um ponto muito importante em relação a esse pedaço do livro é que a gente comete um erro, peraí, só
Então, voltando, né? Existe uma questão muito importante quando a gente começa a falar sobre tipos de mãe, que é o seguinte: a gente tende, quando fala sobre mãe, sobre tipo de mãe, pensar sobre a nossa mãe, a nossa vivência de mãe. E aqui, o que a autora está propondo é que a gente pare de falar da nossa mãe que está viva ou não no mundo, né? A mãe real, concreta, que a gente conheceu, e a gente passe a pensar sobre a nossa referência internalizada de mãe. Por isso que ela fala sobre o complexo, porque o complexo é esse ponto carregado de emoção que nos pertence e que na hora que isso é acionado, tocado, mexido, nós temos reações irracionais, e essas reações acabam permeando todas as nossas relações. Então, isso é uma questão muito importante. A outra questão muito importante é a seguinte: eu não sei em que cultura, porque na nossa atual, ocidental e brasileira especialmente, eu não acho que existe possibilidade de ter saúde mental, das mães terem saúde mental. Por exemplo, há pouco tempo atrás foi sancionada uma lei em que garante o direito da mulher mãe ter um dia no ano, não estou falando do mês nem na semana, no ano, para levar seu filho no médico. Então, o governo oferece essa benécia, né, sim, de nos garantir o direito, como trabalhadoras, de que o nosso filho fique doente durante um dia no ano inteirinho. E aí, nesse dia, a gente pode tirar uma folga do nosso trabalho e levar o nosso filho no médico. Então, é muito difícil, realmente, que nós, mulheres, consigamos manter a sanidade mental numa cultura em que é necessário fazer escolhas, e inclusive escolher se você tem filho, se você vai ou não ficar com o seu filho. Se você não ficar com o seu filho, você pode trabalhar e se manter financeiramente. Se você opta por ficar com o seu filho, aí você vai viver de luz, porque vai ser um pouco difícil se sustentar. É mais ou menos isso. Então, essa é uma questão, assim, muito importante de se pensar. É muito difícil para mim falar sobre esses assuntos sem pensar no coletivo. Então, desculpa aí, eu falei que eu ia falar só sobre o individual, mas... Enfim. Então tá, então vamos lá. Tipos de mãe. A mãe ambivalente é o primeiro tipo de mãe que ela traz, né? A mãe ambivalente é uma mãe que o próprio nome já diz. Ela vive dividida. Ela é dividida entre o amor e o cuidado com o patinho, que a patinha tem, e a necessidade de ser aceita pela sociedade, pela cultura. Então, essa luta entre o cuidar do filho e o preservar-se causa uma cisão nessa mãe, nessa mulher, ou em nós mesmos. E essa cisão nos leva a ter determinados comportamentos. Então, vamos ver aqui o que ela fala. Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, pela comunidade, e a de amar seu filho, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico. Essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. E isso a gente amplia ainda para, por exemplo, mães de crianças com necessidades especiais. Isso aí já extrapola, né? Uma reflexão que eu quero trazer para vocês sobre como a nossa cultura trata das mães e dos filhos. Tente lembrar se você, em algum momento da sua vida, já viu alguma mãe na rua com um filho, uma criança.
e essa criança estava dando um chilique, assim, sem mais tamanho. E avalie se você conseguiu ter empatia por aquela mulher que estava ali com aquele filho, que, né, estava passando por aquela situação de ter um filho dando um chilique no meio da rua. Se a sua resposta for sim, parabéns para você. Se a sua resposta for não, imagine quantas vezes essa mulher já teve que passar por essa situação de viver, né, com uma criança pequena dando um piti no meio da rua e tendo que ser olhada meio que atravessadamente por não ser uma mãe muito boa, porque a criança estava dando chilique. Sendo que crianças dão chilique, independente de você ser ou não uma boa mãe. Tudo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando? Deixa eu ver se tem algum lugar marcando. O que é, então, essa mãe interna? A mãe ambivalente interna. A mãe ambivalente interna é a nossa cisão interna, o nosso procrastinar, é um reflexo dessa mãe interna, o nosso medo de agir e também a nossa dificuldade de achar que nós temos direito às coisas. É como se a gente quisesse, mas achasse que não merece. Esse é o resultado da mãe interna ambivalente. Aí a gente passa para a mãe prostrada. A mãe prostrada é a mãe que desiste. E não é um defeito da mãe. Talvez seja uma dor muito grande que essa mulher ou que essa mãe esteja vivendo. E ela não consegue suportar o tamanho da dor que existir. E então ela acaba desistindo. Ela pode ser uma mãe também autocentrada, né, que não consegue perceber o outro. Mas aí também tem um outro ponto, que existe um aumento muito grande do número de mulheres sofrendo de depressão pós-parto. E essa questão cai diretamente nesse ponto aqui da mãe prostrada. Assim, as mulheres deprimidas, elas são mulheres que elas não estão mais dando conta de estar no mundo, porque é muito duro, realmente. Então, como é que a gente suporta uma cultura que não dá suporte à mãe? Eu fiquei, quando eu estava estudando, né, o capítulo, eu fiquei pensando assim, poxa, eu fiquei o tempo inteiro meio que defendendo as mães aqui nesse processo, mas é uma defesa, não é só porque eu sou mãe, mas é uma defesa de nós mulheres, assim, a gente vive sendo muito bombardeada, e olhar para isso aqui e falar, porque a mãe prostrada, a mãe isso aqui, é como se a gente não tivesse licença para poder estar sofrendo, para poder estar sentindo dor, para poder estar tendo dificuldade mesmo de estar no mundo, porque a dificuldade não é só minha, pessoal, psíquica, individual. Essa daí, ela existe, ela é real, e eu preciso tratar dela. Então tá, eu estava falando então sobre a questão das mães, e aí é super importante isso da gente ter clareza de que quando a gente está falando sobre as mães, a gente não está só falando sobre as mães reais, a gente está sim falando sobre as mães reais, mas a gente está também falando sobre, e principalmente sobre a nossa mãe internalizada. E o terceiro tipo de mãe que a autora traz aqui no livro é a mãe infantil, que ela chama de a mãe criança e a mãe sem mãe, que na verdade é a mãe ou a mulher, né, infantilizada, que idealiza, né, idealiza o mundo, idealiza a vida, idealiza a maternidade, inclusive, né, então, assim, na hora que se depara com o rojão que é a maternidade, só para dizer para vocês, viu? Percebe que as coisas são um pouquinho diferentes. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, né?
Então, uma mãe que sonha, uma mulher que sonha em quando ser mãe tem um relacionamento à la Gilmore Girls, vai ter realmente dificuldades de a verdade e a realidade da vida. Portanto, quando você tem uma mãe interna, né, ou essa mulher interna que é muito frágil, fragilizada ou infantilizada, o que acontece, acontecem duas coisas importantes. Uma é que se a sua mãe concreta, ela é tão frágil que você não tem espaço para ser criança, você vai ter uma suposta maturidade que não é uma maturidade real. E isso vai depois ter consequências nos seus relacionamentos futuros. A solução ou a cura para essa mãe infantil é isso que a gente está fazendo, é a capacidade ou a possibilidade da gente cuidar uma das outras, da gente criar uma rede, da gente ter espaços para conseguir fazer trocas onde nós possamos cuidar e ser cuidadas com mais maturidade. Beleza? Tudo bem até aqui? Aí, tem uma citaçãozinha aqui na página 226, que é assim: nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as mães mais jovens, especialmente as mulheres que têm dentro de si não uma velha experiente, mas uma mãe criança. A mãe criança pode ter qualquer idade, de 18, 40, não importa. Toda mãe nova começa como mãe criança. Ela tem idade suficiente para procriar e tem bons instintos que orientam corretamente, mas ela precisa de atenção e de uma mulher mais velha ou de várias mulheres que basicamente lhe deem sugestões, estímulo e apoio no cuidado com o filho. Esta é a importância da rede de apoio. E isso não é só para quem é mãe. Se você tem um projeto, se você tem um trabalho, se você tem uma arte, se você tem... você está escrevendo um livro, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de pessoas que estejam para você nos momentos de necessidade. E às vezes o momento de necessidade é o momento em que você quer reclamar um pouco da vida, ou o momento em que você precisa de alguém que te diga: calma, vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. E sim, esse é também um dos motivos pelo qual eu escolhi começar com o Patinho Feio. E eu falei isso no começo e eu vou falar de novo, porque este espaço do clube é o meu convite para que a gente crie, então, um espaço de apoio e de acolhimento. É muito mais do que eu ficar aqui falando sobre o que eu percebo, como eu leio essa história. O grupo, ele é um espaço para que a gente possa ter quem chamar na hora que o negócio apertar. Então, essa é a minha intenção escusa com esse espaço aqui de convite, né? De troca. Talvez tenha vindo para São Paulo e esteja aqui há um tempo e isso tenha sido muito solitário. Eu acho que chegou o momento de criar uma rede aí, de trazer para perto essas mulheres que estão aí pelo mundo vagando, que, né, de repente, se eu começar a chamada aqui, vocês respondem daí. Eu escrevi aqui no meu papelzinho: por isso escolhi essa história, para que juntas sejamos nossos espelhos, mães umas das outras. Aí tem um parágrafo de citação aqui na página 228, que é assim: o remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna.
Isso se obtém com mulheres reais, no mundo objetivo, que sejam mais velhas ou não, mais sábias, isso sim, e que de preferência tenham sido temperadas como aço. Elas se tornam calejadas por terem passado por tudo o que passaram, independente do custo. Mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam, elas são gentis. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas encontrarão quase tudo o que precisarem. Nossos relacionamentos com as todas madres, as muitas mães, serão com maior probabilidade relacionamentos permanentes, pois nunca estamos da idade de necessitar de orientação e conselho. E isso também não deveria ocorrer, a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. O relacionamento entre mulheres, sejam elas da mesma família de sangue ou almas gêmeas, seja o relacionamento entre analista e analisanda, entre mestre e aprendiz, ou entre espíritos afins, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Eu podia parar aqui hoje e não falar mais nada, e para mim já estava de bom tamanho, e era isso que eu queria que ficasse, né? Mas nada mais. Vocês me... Aí, ela passa, então, a falar do percurso do patinho, e aí ela vai fazer uma análise durante essas próximas partes aqui do livro, sobre cada ponto do que o patinho fez. Então, o que ele saiu correndo, depois que ele ficou vagando, depois que ele quase foi congelado, que ele foi para a casa do lavrador que resgatou ele, que ele foi expulso, enfim. Cada uma dessas aventuras, vamos assim dizer, do patinho, tem um significado psicológico, e aí ela traz isso nessas partes aqui, onde ela começa. Então, eu vou passar por essas partes assim. Eu vou falar sobre o que é o problema e qual é a solução do problema, para a gente poder conseguir dar conta de falar de tudo aqui. Então, a autora fala de cada parte da aventura e de cada aprendizado do patinho. Aí, aqui na parte onde ela fala as más companhias. A questão aqui é que, em alguns momentos, e eu vou falar isso, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, às vezes a gente toma atitudes porque a gente tem medo de ficar só. E o ditado que diz, antes só do que mal acompanhado, muitas vezes a gente faz que nem a música de Erasmo Carlos, que diz que é antes mal acompanhado do que só. Então, esse pedaço do livro fala que por medo de ficar só, ou por dificuldade em viver essa solidão, ou pela necessidade de ser amado, porque o que a gente mais quer na vida de qualquer pessoa, o que a gente realmente quer é ser amado, a gente acaba aceitando qualquer coisa. E a cura para isso, eu não gosto da palavra cura, mas eu escrevi cura aqui, a saída, na verdade, né, a solução para isso, é a gente, primeiro, ser franca e aceitar que nós somos e estamos feridas. A segunda coisa é lidar com o fato de que sim, nós queremos ser amadas, e não é só por um amor romântico, nós queremos ser amados pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, pelos nossos filhos, até pela sogra a gente quer ser amado. Vamos combinar que, né? Olha isso aí, da gente querer ser aceita pela família, que no fim das contas a gente nem se identifica. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um filme, porque tem um filme, tá no Netflix, eu vou falar, que o personagem, ele fala uma frase que ele fala assim, nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Eu vou repetir. Nós aceitamos o amor que nós achamos que merecemos.
E aí, porque a gente acha que merece pouco, a gente aceita pouco. Então, o nome do filme é As Vantagens de Ser Invisível, tá no Netflix. Depois me lembrem que depois eu coloco essas coisas todas aí no grupo. E eu acho que vale super a pena assistir o filme, porque a gente não precisa ter medo de ficar só. Olha nós aqui todas juntas. Por que a gente estaria só? Então tá. Essa é a parte das más companhias. Depois é a aparência indevida. Nesse ponto 2, que eu chamei de 2, a aparência indevida nós passamos muito tempo tentando fazer o que esperam de nós. Tentando caber num rótulo. Tentando ter o corte de cabelo certo para ser aceita em determinado lugar, por exemplo. E a saída para isso, para você tentar caber nesses moldes, é você colocar o mundo no mute. Colocar o mundo no mute é um vídeo da Rafa Capai, que ela tem lá na espaçonave. E eu acho que é bem legal essa ideia, porque é importante a gente calar a boca do mundo aí e dizer, gente, olha, eu não preciso da opinião de vocês, eu não quero caber nesse lugar. Portanto, eu posso ficar livre para ser quem eu sou. Eu coloquei aqui que foi o que aconteceu comigo e com a psicologia, por exemplo. Eu não contei isso para vocês, mas isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu acreditava que para eu ser uma profissional, uma boa profissional, uma profissional validada, eu precisava estudar psicologia, eu precisava ser psicóloga. E com o meu percurso, eu percebi que a psicologia me limitava mais do que me oferecia a possibilidade de me desenvolver, porque quando eu assumi o papel de psicóloga, eu acabei deixando de lado o meu trabalho como artista, e o meu trabalho como artista é o que tem mais bacana no meu trabalho. Se eu não fizer o trabalho com arte, eu não preciso, eu não vou conseguir nem ser psicóloga, para falar a real. Tanto é que estou em vias de me desfazer do conselho de psicologia para ser livre. Vai vendo o tamanho da situação. Então, isso. Aí passamos para o número 3, aqui, que é os sentimentos congelados, criatividade congelada. Isso aqui é o seguinte, estar congelado, não sentir. Não conseguir sentir. Só que quando a gente não consegue sentir, a gente não sente só o que a gente não quer, a gente não sente nada. Fica tudo dormente. Então, ela fala aqui no livro, um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, mas também, e às vezes, ainda mais para com os outros. A saída para você se descongelar, é você usar a sua criatividade, colocar no mundo aquilo que você é, aceitar que estar no mundo é dolorido também. E aí, para ilustrar isso aqui, eu tenho 2 sugestões. Uma é esse livro aqui, que chama Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, é a mesma que escreveu Comer, Rezar e Amar. E esse livro fala sobre a vida criativa sem medo. Acho que é um excelente livro para quem está querendo ou buscando uma vida com um pouco mais de colorido. E a outra sugestão que eu tenho para esse tópico é assistir o TED da Brené Brown, depois eu escrevo isso também, me lembrem. Onde ela fala sobre vulnerabilidade. E você se descongelar é você aceitar a sua vulnerabilidade e colocar-se no mundo, apesar do medo. Certo? Tudo bem até aqui? Beleza. Então,
Coisas que eu nem parei, né, para perguntar, tô correndo aqui para ver se eu consigo. Enfim, vamos lá. O outro tópico é o estranho que passava, que aí é o número 4, para mim aqui, né? Essa parte do estranho que passava é a ideia de que no fundo do poço tem uma mola. Sabe quando você já tá assim, você já não sabe mais para onde ir, não sabe mais qual é a saída. Na hora que você bate no fundo do poço, tem uma mola. E essa mola na história do Patinho Feio, esse estranho que passava e que dá ao Patinho um vislumbre de saída. O mais importante dessa parte da história, desse aprendizado, é a gente ficar atento aos sinais, porque quando a gente está, às vezes, tão tomado pelo tudo de ruim, ou tudo de errado, ou tudo que eu não sou, todos os problemas, às vezes a gente não consegue perceber os sinais. E às vezes é perceber o sinal, é a saída, é você se agarrar àquilo que a vida está mostrando para você. Então, para poder sustentar isso que eu estou falando, eu vou ler aqui esse parágrafozinho da página 233, que é: não estamos falando agora de contos de fadas, e sim da vida real, qualquer que seja. É um tempo em que o espírito, de um modo ou de outro, nos sustenta, nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta, o esconderijo, o meio de escapar. E essa chegada, quando estamos por baixo e nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra, é o que nos empurra pelo canal que leva ao próximo passo, a próxima fase do aprendizado, de ganhar força no isolamento. Tudo bem até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se quiserem, liga aí o microfone e se pronunciem. Senão eu vou ficar falando aqui feito uma louca até terminar. Vou seguir, hein? Se ninguém me parar, eu vou seguir. Aí, ela passa para um tópico que chama o isolamento como dádiva. E isso aqui, para mim, é o seguinte: ninguém cresce no conforto. Ninguém se desenvolve quando as coisas estão bem ou estão confortáveis. Quando as coisas estão bem ou estão confortáveis, a gente se acomoda, a gente fica. Portanto, o isolamento é uma dádiva, é uma bênção, porque é o que tira a gente do lugar, é o que faz a gente sair para buscar aquilo que está faltando. A minha dica, será que eu posso chamar assim, ou o que eu sugiro nesse aspecto aqui, nesse ponto, para poder nos dar uma nova visão, é escutar a história de outras mulheres. E sobre histórias de outras mulheres, eu tenho duas coisas para falar. Uma é o discurso que Madonna fez essa semana, lá na Billboard, porque a gente acha que a vida dela é tudo que há de mais fantástico no mundo, né? Afinal de contas, quem nasceu no final dos anos 70, que nem eu, e viveu os anos 80 com Madonna, dentro de nós, qualquer uma de nós, existe um pontinho de luz que brilha quando a gente pensa em tudo que essa mulher conquistou, mesmo que a gente não goste do trabalho dela. Então, dá uma lidinha ou procura aí na internet o discurso que Madonna fez agora, essa semana, que é uma coisa bacana de ver. E a outra é esse livro aqui, Eu e os Livros, né? O Feminino e o Sagrado, que é a história de 15 mulheres e como elas passaram ou encontraram o seu caminho na vida. Todas patinhas feias. E elas chegaram nesse lugar. Então, assim, lê a história dessas mulheres que não é nenhuma Yoko Ono, não é ninguém, assim, Madonna, nem nada.
São mulheres que estão aqui em São Paulo, inclusive, que eu já fui conhecer, porque eu li o livro e falei, eu preciso conhecer essas pessoas, e fui conhecê-las. E ler a história delas e ver elas na vida real dá um alento, assim, pro meu coração, né? Pensar, puxa, se elas passaram por isso, estão vivas e estão aí fazendo esses trabalhos incríveis no mundo, vai dar para mim também. É isso. Aí, passando então aqui para o outro tópico, que é os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas. E essa parte aqui é assim, não importa aonde a gente esteja, vai ter sempre alguém que não vai compreender aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe são concursados. Meu pai é concursado no Estado, e minha mãe foi concursada no banco. E os dois viveram a vida inteira assim. Logo, uma filha empreendedora e que não tem, uma só não, né? Os três. Todos artistas, todos trabalhando com coisas que são absolutamente incertas. Escutar conselho de meu pai e de minha mãe é me frustrar, porque eles vão sempre achar que o melhor para mim seria fazer um concurso. É muito difícil para eles se colocarem no meu lugar. Logo, o que essa parte aqui está dizendo é o seguinte: se você quer ser artista, não vá buscar conselho ou não vai escutar uma pessoa que está trabalhando na Faria Lima. Porque uma pessoa que está trabalhando na Faria Lima, aqui em São Paulo, sei lá, como é, né, em outras cidades, elas são pessoas voltadas a um tipo de trabalho. Elas não vão conseguir compreender o que você está buscando. Portanto, escutar o conselho dessas pessoas ou tomar a vida dessas pessoas é você se frustrar. Então, é isso que esse capítulo fala, assim. Quem vive em conformidade, quem está acostumado a... Né, quem vive em conformidade, por exemplo, meu pai e minha mãe são pessoas que viveram em conformidade com a época deles. Eles não vão conseguir me compreender. Por mais esforço que eles façam, e por mais que eles me deem suporte do jeito deles, eles não conseguem chegar nesse ponto. Então, quando eu quero pedir conselho para alguém, com certeza não é para eles. Eu tenho que buscar outras pessoas, eu tenho que buscar outras referências. Por isso, se vocês quiserem seguir no mundo tentando fazer algo diferente, chamem as meninas do grupo, chamem umas às outras, olhem seus nomes aí, se adicionem, entrem no grupo, falem comigo. Eu tenho uma amiga que sempre que as pessoas querem que ela volte a ter um emprego porque ela foi uma grande executiva, e toda vez que ela ficar aí na dúvida e tal, ela fala, eu vou conversar com Duda porque ela vai me dizer que eu não preciso de um emprego para ser feliz. Porque eu vou mesmo dizer que eu acho que você não precisa de um emprego para ser feliz, você pode ser feliz de outras maneiras. Então, de repente, pode ser eu, a pessoa que vai te ajudar a ouvir um conselho diferente, né? Certo. Então, acho que acabei aqui essa parte, hein? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Agora eu só tenho mais duas coisas para falar para vocês. Certo? Vocês querem fazer perguntas? Querem parar agora, falar alguma coisa, fazer uma perguntinha, me dizer alguma coisa, ou eu continuo até o fim e depois a gente abre para as perguntas e para as conversas? Pode ser? Então, aí a gente passa a um tópico que chama o amor pela alma. E esse tópico, eu vou ler aqui esse pedacinho que é assim: aguarde, confie, faça sua parte. Você descobrirá seu próprio caminho. No final da história, os cisnes reconhecem o patinho como um dos seus, antes dele mesmo. Isso é típico das mulheres exiladas.
Depois de tanto sofrer e vaguear, elas conseguem atravessar por acaso a fronteira do seu próprio território e muitas vezes não percebem, por um certo tempo, que as expressões das pessoas deixaram de ser depreciativas e passaram a ser neutras, com maior frequência, quando não sejam de admiração e aprovação. Então, para a gente terminar a história do Patinho Feio, tem duas tarefas, vamos colocar assim. A primeira tarefa, para a gente saber que a gente conseguiu passar pela aprovação e deixar de se ver como um patinho feio e passar a reconhecer-se como cisne, a primeira tarefa é a de ser capaz de aceitar elogios. Então, fica aqui o meu desafio para todas nós, porque eu também vou me colocar nessa, que é um exercício. E o exercício é o seguinte: vocês topam copiar e colar na sua timeline do Facebook um textinho pedindo para que os seus amigos e amigas te façam elogios. Eu vou lá no grupo depois postar um textinho, né, com esse pedido, ou vocês podem escrever com as próprias palavras de vocês, e ficar esperando para ver o que acontece. Peçam para as pessoas que te façam comentários positivos sobre você, ou como elas percebem você. E esperem para ver como é que isso chega, como é que isso bate. Então, a Clarissa fala, não existe uma medida melhor e mais confiável para saber se uma mulher passou pelo status de patinho feio em algum ponto da sua vida ou durante toda ela, do que a sua incapacidade de aceitar um cumprimento sincero. Portanto, para a gente superar a nossa incapacidade de ser elogiada, fica aqui o meu desafio para todas nós, da gente colocar nossa cara aí no mundo e aceitar o elogio. E, por fim, o outro ponto super importante para conseguir passar por essa história é abrir mão do status de patinho feio mesmo, né? É olhar para si e dizer, beleza, a vida foi puxada, eu passei por muitas coisas, vivi numa família que eu não me identificava, mas eu não preciso continuar assim, porque sobreviver não é viver. Então, a Clarice fala aqui, se permanecermos no estágio de sobreviventes sem avançar para o desenvolvimento, estaremos nos limitando, reduzindo nossa energia para nós mesmas e nosso poder no mundo a menos da metade. Uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro. Às vezes as pessoas têm medo de prosseguir além do status de sobrevivente, pois é exatamente isso o que ele é, um status, um marco de distinção, uma realização pura e simples. Pode apostar, pode acreditar. Então, o segundo desafio a partir de agora, olhar para si, reconhecer que viveu um tempo da vida como patinho feio, mas que não é mais. Então, abrir mão do status de sobrevivente e passar a escolher viver o dia de hoje, o momento presente, plenamente. Como que a gente pode fazer isso? Aí eu vou dar algumas sugestões. Você pode criar para si um ritual de cura. E o seu ritual de cura, você escolhe. Vou dar algumas sugestões. Você pode escrever uma carta para a criança que você foi. Escrever para o patinho feio. Falar para ele tudo que você aprendeu.
agradecer por ter chegado até aqui, porque afinal de contas, se não fosse a vida que você teve, você não estaria aqui hoje. E ver como que você vai seguir adiante. Você pode listar o que você vai fazer por si hoje e honrar a vida que você tem. Então, a partir de agora, eu vou fazer tal, tal e tal coisa para poder estar presente no momento presente. Você pode criar um grupo de mulheres. Eu fiz isso aqui. Você pode fazer aí na sua cidade ou aqui, ou propor coisas, ou estar mais presente no nosso grupo lá do Clube do Livro. Você pode fazer terapia. Essa é uma das formas também de você buscar se sentir que tem questões que estão sendo um pouco difíceis de passar por ela sozinha. Fazer terapia é uma solução, é uma saída, é uma forma de se cuidar, né? De cuidar de si. Você pode se matricular numa aula, escolher um curso que você quer fazer, sei lá, comprar uma tela, pintar uma tela, um quadro para sua casa, fazer uma seleção de fotografias suas de quando você era criança, fazer um painel de fotografias para sua criança. Você pode adotar um bichinho, é uma outra forma também de fazer um ritual de cura. E aí a escolha é de cada um. Certo? É isso. Eu pulei essa parte do zigoto errado, porque isso aqui não tem nada que seja muito importante de se comentar. E agora, eu queria ouvir vocês. Me contem aí como é que vocês estão, o que vocês acharam. Eu vou ficar quieta agora um pouco aqui e quero que vocês me falem aí como é que vocês estão. Me ouviram? Comentem. Eu vou tirar o mudo de todo mundo. Quero ouvir. Falem aí, Thaís. Laura. Botei todo mundo para falar. Duda, você está ouvindo a gente? Tô. Aqui é Thaís. Tô ouvindo, pode falar. A Nina que estava querendo falar. São tantas coisas para falar que eu não sei nem por onde começa. Começa pelo começo. Então, o começo foi descobrir você na internet, ver o seu canal do YouTube, da Liga das Heroínas, e ficar encantada. Né? Eu tenho uma trajetória pela psiquiatria, mas a minha paixão começou com a psicologia junguiana. Quando eu terminei a medicina, eu fui fazer pediatria, achando que eu poderia ser pediatra ou psiquiatra infantil, e depois, através da psicologia junguiana, eu tomei coragem de ser mesmo psiquiatra e trilhei o caminho, assim. Hoje eu estou trabalhando pra cacete, mas não estou conseguindo colocar na minha prática do dia a dia toda a arte, todo o fascínio que eu tenho com a psicologia junguiana. Assim, eu sou muito mais médica, psiquiatra, que prescreve os remédios, meio contrariada às vezes, querendo ser a oficineira que está lá com um grupo de mulheres fazendo arte. Assim. E isso é um desejo, um sonho há muito tempo. Né? Então, ver você realizando e ver você me respondendo no Facebook, propondo uma parceria, uma rede de apoio, isso é muito incrível. É um trimelique que dá na alma, assim, na vontade de realizar de verdade o sonho, sabe? Descobrir qual é o meu caminho, assim. Eu faço análise há muitos anos, eu tenho essa necessidade de descobrir o meu caminho. Eu acho que esse ano de 2016 foi símbolo para mim, foi um ano ícone da minha capacidade de morar sozinha, de me cuidar sozinha, de deixar de ser tão carente, né? E agora começar a mostrar os frutos mesmo de toda a bagagem que eu carrego e que eu acho que no meu trabalho eu não dou nem 10% do que eu poderia dar, sabe? E é muito inspirador ver alguém fazendo esse trabalho, começando a inspirar outras mulheres, assim. E o quanto que isso me inspirou também, né? Eu acho que é esse o caminho, assim, a gente encontrar o nosso movimento e colocar o movimento no mundo. Eu vou contar uma história que eu tinha pensado em falar no livro, lá falando do livro, e depois pensei onde você não é importante. Para mim foi assim, quando eu mudei para São Paulo, eu já tinha passado por um monte de coisas na vida pessoal e profissional e tal, e aí eu mudei para cá em parte porque, em grande parte na real, porque eu frequentava um desafio de Umbanda,
E aí eu queria me dedicar mais à vida do terreiro. E aí me mudei para cá achando que isso seria o meu momento. Só que daí eu cheguei aqui e poucos meses depois eu engravidei. E aí um dia eu estava conversando com o pai de santo lá no terreiro e eu falei para ele isso. Eu falei, nossa, pai, toda vez que eu tento estar presente, me dedicar e ficar aqui, acontece alguma coisa que me afasta. Ou eu fui morar no sertão, e agora grávida, não posso mais me desenvolver. Aí ele virou para mim e falou assim, Duda, isso chama a síndrome do xamã. Sabe o que é isso? Eu falei, não sei. Explica aí. Aí, assim, a síndrome do xamã é quando a gente não se encaixa, a gente não consegue se encaixar no lugar onde a gente está, tipo um patinho feio. E aí, ou a comunidade nos expulsa, ou a gente sente a necessidade de se desligar daquela comunidade, onde a gente está, e a gente vai aprender no mundo. E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu não conseguia me desenvolver dentro do terreiro. E isso, na real, era um símbolo o que estava acontecendo ali, porque era assim na minha vida como um todo. Era assim quando eu estava na faculdade de psicologia, era assim quando eu estava com as minhas amigas, era assim em todo lugar. Quando eu me dei conta, e aí o pai falou assim, mas tem uma coisa, o xamã, ele precisa voltar. Ele precisa voltar para casa, porque ele foi para o mundo, ele aprendeu um monte de coisas no mundo, ele se desenvolveu, ele virou um xamã porque ele foi buscar. Ele precisa voltar, porque voltar é devolver aquilo que o mundo deu para ele. Quando eu comecei a fazer a travessia esse ano, quando isso tomou forma, eu consegui entender o que o pai tinha me explicado lá em 2012. Vai chorar, gente. Porque é isso. Fazer esse grupo, ouvir isso de você, é a minha possibilidade de devolver para as pessoas, através do meu trabalho, que é aquilo que eu acredito. As coisas que eu aprendi na minha vida, na história que eu fiz, no percurso que eu caminhei. Vai acabar. Aqui a gravação falta menos de um minuto. Que pena! Volta! Eu vou salvar esse vídeo e aí eu volto, tá? Vou salvar aqui e daí eu volto. A gente volta daqui a pouquinho. Peraí, deixa eu parar aqui.